No Rio Grande do Sul, deputados voltam a pedir à Justiça para que suspenda a importação de arroz por parte do governo federal. Na avaliação dos parlamentares, a medida é desnecessária, apesar da crise provocada pela tragédia da chuva. E o nosso entrevistado agora é o deputado estadual Felipe Camozzato, do Partido Novo. Tudo bem, deputado? Boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa noite, Thiago. Um prazer estar falando contigo, com toda a audiência da Jovem Pan, sobre esse assunto muito importante para todos nós gaúchos nesse momento crítico. Prazer é nosso. Bom, primeiro para esclarecer, inclusive não sei se foi a própria bancada aí na Assembleia que conseguiu uma liminar para que essa importação fosse suspensa, só que essa liminar foi cassada. É isso que está acontecendo? Exatamente. Ontem à noite nós tivemos essa decisão em primeira instância de uma liminar suspendendo o leilão que ocorreu hoje pela manhã, justamente porque o juiz entendeu que naquela ocasião atendeu os argumentos meus, do deputado federal Marcel Van Hatten, do deputado federal Lucas Redecker. O Partido Novo acabou liderando essa ação através desse e do Marcel, né, e também com o Lucas Redecker, que não é do Novo, é do PSDB, mas se somou a essa ação. E o juiz entendeu que realmente os argumentos de motivação, né, de falta de abastecimento de arroz não se provavam, e portanto não existia essa necessidade. E por isso ele suspendeu temporariamente, porque ele não entendia ser justificado um emprego aí, de bilhões de reais de dinheiro público. A ideia do governo é gastar aí cerca de 7,2 bilhões de reais em importação desse arroz, mas essa liminar suspensiva que saiu ontem à noite, ela foi derrubada ainda hoje pela manhã, e já teve aí o primeiro leilão que ocorreu hoje, portanto, de um pouco mais de 200 mil toneladas de arroz e um pouco mais de 1 bilhão de reais. E que nós, deputados, que ingressamos com a ação, já fizemos um pedido de agravo interno para rever essa decisão que suspendeu a liminar e tentar fazer com que se reverta essa decisão e esse leilão que acabou ocorrendo hoje, porque não houve nenhuma aprovação de necessidade de importação de arroz, porque a própria Conab, que é o órgão responsável por esse próprio leilão, acabou falando que, em relatórios seus, que não havia risco de desabastecimento. Ou seja, o próprio governo reconhecia que não havia risco e, aparentemente, houve alguns ruídos que fizeram o governo se mobilizar. Isso, pelo menos, é o que dizem governistas. Do nosso lado, né, nós que somos parlamentares e estamos aí também na oposição, nós entendemos que há uma tentativa de fazer uso político desse instrumento, né, fazendo com que se importe arroz num momento que é totalmente inoportuno, de grave calamidade no Rio Grande do Sul, onde o próprio produtor gaúcho está bastante atingido e tinha na expectativa e tinha na esperança da venda do arroz, uma fonte de renda para rodar o seu ano, mas também esse produto chegando no Brasil subsidiado, com valores abaixo de mercado, fazendo um dumping e também com rótulos do logo do governo federal. É uma medida bastante estranha, curiosa, né? Ô, deputado, só mais uma questão, inclusive sobre essa possibilidade da importação a partir de agora, né, como há essa liminar que foi derrubada, mas especificamente fora essa questão da concorrência do mercado e do prejuízo para o agricultor do Rio Grande do Sul, como o senhor está colocando aqui. De que forma também essa medida, no entender de vocês, pode prejudicar o Mercosul? Também há esse ponto que vocês colocam nessa ação que acabou sendo derrubada. Nós temos, na verdade, a nossa principal preocupação se dá com o prejuízo ao consumidor brasileiro e também à economia do Rio Grande do Sul e à economia brasileira, além das próprias relações diplomáticas com o Mercosul, porque gerou um constrangimento e alguma rusga aí as declarações por parte do governo federal de que havia uma especulação em torno do grão por parte de países do Mercosul, e por isso que existia essa intenção de fazer importação de países asiáticos, inclusive, né? Interessante que nesse leilão promovido, não se aceitou que produtores gaúchos participassem, ou que produtores brasileiros estivessem incluídos. Foram unicamente pela porta da importação do arroz que veio, especialmente da Tailândia. Os próprios especialistas, as entidades do setor, têm se manifestado com a preocupação, inclusive, de que não se sabe quais condições que esse arroz foi produzido, porque a legislação lá é diferente da brasileira, e, inclusive, existem inúmeros defensivos agrícolas aplicados na Tailândia que são proibidos no Brasil. E aí tem uma preocupação, inclusive, com a própria repercussão disso. Além disso, na importação do arroz para o mercado nacional, com esse forte subsídio, estamos falando de um leilão que teve aí como preço fixado máximo R$5, e onde os lances foram de R$ 4,99 por 4 empresas que não são do meio da agricultura ou do setor
alimentício brasileiro, pelo contrário, teve até importadora de veículos que ganhou esse leilão hoje, que causa ainda mais estranheza, né? Uma vez que esse arroz chega com um valor de R$5 para ser vendido a 4 e tem mais os custos de distribuição, fica claro que o governo vai entrar fortemente subsidiando isso. Na medida que ele subsidia isso e distorce os preços no mercado nacional, o produtor brasileiro acaba vendo sua produção tendo uma perspectiva de eventual prejuízo e não tendo recurso para fazer o investimento nas próximas safras. Ou seja, essa importação pode ser determinante para que próximas safras de arroz no Brasil não sejam produzidas no mesmo volume. E a gente, aos poucos, vá tendo uma dependência de importação de um grão que nós éramos autossuficientes, criando ainda mais uma dependência econômica e internacional, e especialmente com a flutuação do câmbio, né, uma insegurança alimentar decorrente de próprias flutuações de preço do mercado internacional desse grão, que vai estar cada vez mais com menos produção nacional por conta do desincentivo posto aos produtores nacionais de seguirem plantando esse arroz. Então, é uma medida que eu considero errada desde o primeiro momento, e que está sendo conduzida também no leilão de forma errada. Aliás, já não é mais nem de forma errada, já tem indícios de que houve irregularidades nesse leilão, e nós queremos, inclusive, ingressar no TCU e no CAD com esses apontamentos por conta justamente dessas empresas que não são da área e não têm, em tese, condições de fazer esse fornecimento de arroz, e que venceram esse leilão, com preços, inclusive, todos iguais, e uma não competiu com a outra nos lotes onde foram arrematados, o que gera uma estranheza ainda maior, né? Mas, enfim, tudo isso é motivo para se apurar, para se investigar, né? Não podemos fazer uma conclusão precipitada, mas causa uma estranheza e, além disso, causa também esse dano à economia brasileira, especialmente à economia gaúcha. Inclusive, o Caixa do Estado pode ver um prejuízo da ordem de R$500 bilhão por conta de imposto que deixará de ser arrecadado do seu arroz. E, deputado, rapidamente, as ações que vocês estão adotando contra essa importação são ações específicas por leilão ou pode ser uma decisão geral que impeça o governo a fazer qualquer tipo de leilão? Na verdade, a gente está endereçando especialmente essa necessidade, essa decisão específica do governo, né? Sim. Porque, a princípio, né, nos causa uma certa estranheza, primeiro, né, que a Conab vai fazer um leilão de aquisição de arroz para fazer distribuição no mercado nacional. Não me parece que seja papel da Conab fazer isso. A Conab até faz um controle de estoques para não ter desabastecimento e também poder ter uma certa garantia de segurança alimentar. Agora, ela não é uma estatal fornecedora de comida. E também não deve ser um centro logístico de distribuição de alimentos. Mas ela está sendo utilizada, ao que tudo indica, para essa finalidade. E pior, com o alimento chegando do exterior, com um preço que, inclusive, né, por R$5 mais distribuição, tem produtor no Brasil que já diz que, pelas mesmas regras que é produzido na Tailândia, ele conseguiria fazer preços menores aqui no Brasil. Né? Então, ainda causa mais essa estranheza e vai se ter um prejuízo na economia nacional e o próprio consumidor, que vai ser enganado, na minha opinião, né, de estar pagando só R$4, ele está pagando muito mais que isso. Ele paga R$4 diretamente no quilo, mas através dos seus impostos ele está subsidiando o resto do custo do arroz. Fora o dano de longo prazo, que pode ser que ele fique dependente do arroz importado, sabe-se lá que valores vai chegar, né, e que a gente vai acabar não tendo mais produção nesse volume necessário no país, porque o produtor não vai seguir investindo nisso se tiver prejuízos agora, né? Conversamos com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Felipe Camozzato, do Partido Novo. Mais uma vez, deputado, obrigado pela atenção. Estaremos acompanhando os desdobramentos de todo esse processo. Grande abraço, até a próxima. Um grande abraço, obrigado pelo espaço e fico à disposição também pelas redes sociais para tirar qualquer outra dúvida.